E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, redes teatrais no título, mas até agora, cadê o teatro? Não, calma, calma. Antes de chegar ao teatro, tem toda uma introdução, um trâmite até a gente chegar na questão do teatro. Até mesmo porque as redes teatrais fazem parte de um grupo muito maior, que são as redes culturais. Quer entender mais quem são, onde habitam, como vivem? Cola aqui nesse vídeo que a gente vai te mostrar. O uso do termo na área cultural é um ponto de investigação de diversos pesquisadores. Dentre eles tem um português, o Manuel Gama, que tenta entender um pouco como essas redes culturais têm se articulado às políticas públicas ao longo desses anos, não só em Portugal, mas também em outros países, inclusive no Brasil. A promoção de redes de cooperação cultural, que é, como o autor chama, elas precisam ser entendidas como uma oportunidade, pois elas podem viabilizar o desenvolvimento sustentável. E o Manuel Gama, ele desenvolveu uma plataforma que reúne iniciativas de redes culturais ao redor de todo o mundo, que a gente vai colocar aqui. É importante, Jorge, e todo mundo que está assistindo a gente, que tem muitas pessoas que dizem que trabalham e desenvolvem um trabalho em rede, mas na verdade elas só estão surfando na onda para se beneficiar financeiramente. Então é importante que a gente fique ligado nisso também, porque é o mais do mesmo. E acabam agindo como se fossem uma rede e não são, mas o contrário também acontece, tá? Alguns movimentos que não usam o nome de rede, mas que podem agir como tal. E tem vários termos para isso, né? Liga, fórum, grupo de trabalho, encontro, aliança, movimento. E tem vários. Então, muitas pessoas utilizaram o termo rede por modismo ou por marketing. Na Europa, por exemplo, muitas pessoas levantaram a bandeira do cooperativismo, do trabalho coletivo, mas na verdade elas transformaram isso em consórcios, sabe? Uma maneira de ganhar dinheiro, surfar nessa onda, como eu já falei, e assim que elas conseguem o dinheiro, elas desfazem da organização e desaparece. Adeus cooperativa. Vamos combinar que isso não é rede. Não é a rede que a gente está falando, né? Não é não, Jorge. Não é disso. As redes culturais, elas costumam ser compostas por pessoas que têm interesses, atividades e principalmente problemas em comum. Depois de tanto se reunirem em ocasiões promovidas por outras entidades, por outras instituições, essas redes, esses participantes das redes decidem eles próprios criarem a sua agenda para os seus próprios encontros. Exatamente, Jorge. E essas pessoas ou essas organizações, elas têm um comportamento parecido. Então, por isso, as redes que elas criam são mais duradouras, mais estáveis também. Algumas características principais da rede de cooperação cultural: não existência de um centro, flexibilidade, horizontalidade, corresponsabilização, cooperação e existência de um organismo facilitador. E constituída por integrantes da sociedade civil que participam em ambiente público. As redes culturais, elas não precisam das revoluções tecnológicas para existirem. Já existiam, muito tempo antes disso. Mas as novas formas de comunicação ajudam a criar um espaço de maior visibilidade para essas redes culturais. É importante lembrar, Jorge, que rede cultural é diferente de trabalho em rede. Trabalho em rede é uma união temporal de atores que, por questões práticas, necessitam trabalhar em formato de rede, distribuindo trabalho entre diferentes pessoas, direcionando tarefas. A rede cultural, ela é um processo contínuo, que não se detém. Não é um projeto que tem início, meio e fim. É como se fosse uma propriedade em comum para todos que participam daquela rede. Exatamente. Os nós dessa rede já possuem uma série de conexões, transações, padrões de trabalho onde interagem e intercambiando informação e discutindo projetos. E a participação nas redes gera para esses integrantes
maior conhecimento, ampliação dos horizontes profissionais e também a capacidade de pensar os seus próprios processos internos até. Esse processo que o Jorge está falando, ele vem à tona a partir de muita discussão, de muito debate, de muita trocação de ideia e para as pessoas que estão dentro desse processo, dessa rede cultural, aumenta a conexão delas com os seus territórios. É importante a gente perceber que as redes surgem muito diante da baixa representatividade de alguns grupos sociais ou de instituições culturais. Em primeiro lugar, elas se conscientizam disso. Em segundo, elas percebem que sozinhas elas não vão conseguir nada. Em terceiro, elas criam as redes para quê? Para que essas redes façam com que todos cheguem mais longe. Um exemplo concreto de política pública em formato de rede foi o programa Cultura Viva, instituído pelo governo federal em 2004 e que em 2014 virou lei. Através dos pontos e pontões de cultura, teias, fóruns, isso fomentou a criação desses pontos também nos estados e algumas atividades estão até hoje vigentes. Depois que você já fez o seu mapeamento, você pode utilizar as redes sociais, criar um grupo nesses grupos de aplicativos de mensagens rápidas. No chamado tão conhecido, né, WhatsApp ou Zap mesmo. Mas você pode usar Facebook, pode usar Instagram, enfim, escolhe uma plataforma digital dessas para você criar um primeiro momento de interação entre essas pessoas ou instituições. O importante é vocês escolherem uma plataforma digital para que vocês possam ter um primeiro momento de interação. E por que virtual, né, gente? A gente tem que lembrar que a gente está em momentos de pandemia, né? Não podemos esquecer. Exatamente. E nessa plataforma que o Jorge mencionou, as pessoas vão poder interagir, trocar uma ideia, se conhecer melhor ou se reconhecer, se reconectar, porque dizem afinal, né, que esse mundo da cultura do teatro é um ovo. Então, mas a gente tem que lembrar também, Ju, que às vezes tem uma galera nova entrando, quer entender um pouco o que está acontecendo nesse rolê, né? Então quer discutir, essa galera quer discutir políticas culturais, quer entender como que as políticas públicas acontecem, então é bom a gente dar espaço para que essas pessoas também entrem. Com certeza. Nesses grupos, nessas plataformas, vale quase um tudo, tá? Vale compartilhar trabalhos, experiências, relatos. Gente, mas só não vale compartilhar aquela famosa corrente, porque aí já é demais, né, Jorginho? E aí, curtiu? Vamos continuar construindo esse conhecimento com a gente? Esperamos você na próxima terça, a partir das 8 da noite, com mais um vídeo da nossa Oficina de Redes Teatrais!